espero que vocês estejam todos bem, saudades, espero que estejam se cuidando, que estejam ficando em casa, tá bom? Nós havíamos ficado um módulo da nossa apostila número 1 sem terminar, que é o módulo 10, narração em primeira pessoa. Se vocês se recordarem, a gente falou bastante sobre o que é narração. Então, só repetindo aí o que nós já havíamos dito, narrar é contar um ou mais fatos que ocorrem com determinados personagens, em local, tempo definidos. Em outras palavras, a gente sabe que narrar é contar uma história, que ela pode ser real ou ela também pode ser imaginária. Então, quando eu narro alguma coisa, significa que eu estou contando uma história real ou imaginária. Dentro do gênero narrativo, nós temos um dos elementos, o narrador. Então, nós temos dois tipos de narrador. Um narrador que é em primeira pessoa, que é aquele narrador que nós chamamos de narrador personagem. Ele conta a história e participa da história. Nós falamos que ele se inclui dentro da narrativa. Então, esse narrador é chamado de narrador personagem ou narrador onipresente. Ele é o narrador que eu vou perceber que eu tenho pronomes aí em primeira pessoa, que as terminações dos verbos estão em primeira pessoa, por quê? Porque o narrador está participando dessa história. Então, eu coloquei um exemplo para vocês de um trechinho, de uma narração em primeira pessoa. Estava andando pela rua, quando de repente tropecei em um pacote embrulhado em jornais. Peguei-o vagarosamente, abri-o e vi surpreso que lá havia uma grande quantia em dinheiro. Então, se nós observarmos esse trecho, a gente vai ver que está lá, ó. Estava andando quando tropecei, eu tropecei, peguei-o, abri-o, vi. Então, nós percebemos que essa narrativa, eu tenho uma narrativa em primeira pessoa pelas terminações dos verbos. E também a gente vai ver que a narrativa é em primeira pessoa pelos pronomes eu, meu, nosso. Então, esse tipo de narrador é um narrador em primeira pessoa. O narrador em terceira pessoa, nós vamos perceber que é aquele que não participa da narrativa. Ele não é personagem, ele não se inclui na narrativa. Como eu havia dito para vocês, existem dois tipos. O narrador observador, que é aquele que apenas conta aquilo que ele está vendo, e o narrador onisciente. Esse narrador onisciente é aquele narrador que sabe tudo o que está acontecendo na narrativa, inclusive nos pensamentos e nos sentimentos das personagens. Então, nós temos um narrador que ele conta, não participa da história, mas ele sabe o que está acontecendo. Peguei o mesmo trecho que nós vimos na narração em primeira pessoa e passei para a terceira pessoa. João estava andando pela rua quando de repente tropeçou em um pacote embrulhado em jornais. Pegou-o vagarosamente, abriu-o e viu surpreso que lá havia grande quantia em dinheiro. Então, nós já estamos falando nesse trecho do João. Eu não estou falando de mim mesma, de um narrador que está presente na história. Então, o João andava pela rua, o João pegou, o João abriu, o João viu o pacote com a grande quantia em dinheiro. Então, nós sabemos, nesse caso, que eu tenho um narrador em terceira pessoa, que ele conta a narrativa, mas não participa dela. Se nós observarmos o livro que vocês estavam lendo, Os Miseráveis, nós sabemos que eu tenho nos Miseráveis um narrador em terceira pessoa. É um narrador que sabe tudo o que está acontecendo, que ele penetra no mundo interior das personagens, mas ele não participa da narração. Então, eu tenho nos Miseráveis um exemplo de um narrador onisciente. Na apostila de vocês, está abordando no módulo 10 um trecho do romance Menino de Engenho, de José Lins do Rego. José Lins do Rego foi um dos grandes prosadores da nossa literatura, e quando eu falo que é um romance, nós sabemos que é um texto narrativo
feito em capítulos. Se ele é narrativo, ele tem um narrador. Se ele tem um narrador, ele tem todos aqueles outros elementos da narrativa. Personagem, tempo, espaço, foco narrativo em primeira ou terceira pessoa, primeiro narrador onipresente e terceiro narrador observador se ele só contar os fatos e onisciente se ele contar e penetrar no mundo interior das personagens. Então, romance, o que é? É um tipo de texto que possui um núcleo principal, mas não possui apenas um núcleo. Outras tramas vão se desenrolando ao longo do tempo em que a trama principal acontece. O romance se subdivide em diversos outros tipos. Eu tenho romance policial, romance romântico, romance de aventura, romance cômico, engraçado, de humor. Eu tenho romance que eu falo que eu tenho que ir desvendando os mistérios, como Sherlock Holmes. Então, ele é um texto mais longo, tanto na quantidade do que é narrado, quanto aquilo que se desenrola no enredo. O enredo é a história. Então, quando eu pego na apostila de vocês que ele abordou um romance do José Lins do Rego, Menino de Engenho, é para vocês entenderem que romance, ele é um gênero, ele faz parte do gênero narrativo, que ele é um tipo de texto narrativo, de gênero textual narrativo mais longo, dividido em capítulos e que tem várias tramas que se desenrolam ali dentro. Ok, moçada? Ok, galera? E eu coloquei para vocês, não é o trecho que tem na apostila, gostaria que vocês lessem o que diz a apostila no módulo 10, mas eu peguei um trechinho do José Lins do Rego, porque esse módulo trabalha o romance escrito em primeira pessoa, com o narrador personagem, o narrador onipresente. Meu avô me levava sempre em suas visitas de corregedor às terras do seu engenho. Ia ver de perto os seus moradores, dar uma visita de senhor nos seus campos. O velho José Paulino gostava de percorrer a sua propriedade, de andá-la canto por canto, entrar pelas suas matas, olhar suas nascentes, saber das precisões do seu povo, dar os seus gritos de chefe, ouvir queixas e implantar a ordem. Andávamos muito nessas suas visitas de patriarca. Então, nesse trecho que nós temos, nós observamos que eu tenho um narrador em primeira pessoa. Eu tenho um narrador que é o Carlos, no romance Menino de Engenho de José Lins do Rego, e o Carlos está contando a história que ele vivenciou no engenho de cana-de-açúcar do seu avô. Esse romance, a gente diz que ele é um romance memorialista. Dá-se a impressão que José Lins do Rego está contando a própria história dele. Porque o José Lins, assim como o Carlos, ele ficou órfão de pai e mãe e ele vai morar na fazenda do avô. Então, dá-se a impressão que o José Lins do Rego, ele se colocou no Carlos e resolveu contar a narrativa aí, a narração, em primeira pessoa. A gente vai ver que essa história passa no início do século XX, a gente vai ver que não existia televisão, o cinema estava ainda começando. Então, as narrações, tanto orais quanto escritas, eram de muita tradição. Então, quando nós lemos um romance, a gente sabe que ele traz todo um ensinamento. É isso, galera. Esse módulo é para vocês entenderem o que é narração em primeira pessoa. A narração em primeira pessoa, repetindo, é uma narração em que o narrador ele é onipresente, ele é personagem, ele aparece na narrativa. Gostaria que depois que vocês vissem esse PowerPoint, essa aula narrada, vocês fizessem uma atividade da apostila para quando a gente voltar, das páginas 102, 103, 104, 5, 6 e 7. Então, da página 102 à página 107. Essa atividade que tem na apostila é só uma interpretação de texto de um outro fragmento de Menino de Engenho. Bom descanso. Vocês viram que depois nós vamos entrar de férias. Então, terminem todas as atividades de vocês até terça-feira,
Comecem a fazer a lista 2 de exercício que vocês têm aí no plural, que no final nós vamos estar avaliando todo o primeiro bimestre de vocês. Um grande abraço, fiquem em paz, bastante cuidado nesse período que nós estamos vivendo agora. Beijão, galera!